dia a todos. Sou Alexandre Bezerra, administrador por formação, especialista em administração de recursos humanos, especialista em administração de empresas, coach mentoring, certificação internacional. Eu sou mestrando em administração, bem como respondo por 7 cursos de gestão na Faculdade Maurício de Nassau, a qual também leciono nos cursos de administração e contábeis. Então, no que diz respeito ao planejamento, a gente consegue compreender como sendo de fundamental importância. Nada deve acontecer para que se tenha um crescimento, para que se tenha um ganho representativo, se você não tiver essa condição inicial de plano. Esse planejamento deve ocorrer. Para a gente, em primeiro momento, chegando lá em 19 de fevereiro, e respondendo pela unidade, da qual a gente conseguiu observar uma desestrutura absurda, a não existência dentro da unidade de saúde, a qual a gente assumiu. Isso, enquanto administrador, é a nossa primeira providência. O plano ele deve se fazer presente para que a gente consiga perceber qual deve ser esse crescimento, em curto, médio e longo prazo. É relevante também compreender que devem se envolver as pessoas-chave da unidade. E quando nós falamos em pessoas-chave da unidade, é literalmente selecionar só aquelas que verdadeiramente poderiam estar contribuindo, porque é uma visão um pouco limitada. A gente tem pessoa a nível de higienização que tranquilamente, pelo fato de trabalhar há tanto tempo, pode corresponder com uma informação pertinente. Então, assim, é relevante saber escutar as pessoas certas para que esse teu planejamento ele possa ser executado com eficácia. Logicamente que você não vai se desfazer do teu conhecimento teórico, do teu conteúdo profissional das organizações, isso não vai deixar de existir. Mas é relevante compreender que, nesse momento, a gente faz uso de algumas ferramentas do tipo brainstorming, brainwriting, então, são as famosas tempestades de ideias. E isso vai fazer com que naquele momento elas surjam e você esteja inserindo naquilo que você já traçou inicialmente, e consequentemente atingindo aquele resultado esperado. Esse mapa estratégico que também é elaborado te dá uma leitura muito precisa do que está prestes a acontecer. Quais serão esses teus possíveis resultados. É importante lembrar também que quando falamos de planejamento, e se volta mais para planejamento estratégico, a coisa antes acontecia de uma maneira mais direcionada. Eu tenho aqui um objetivo e tranquilamente eu alcanço. E não mais assim ocorre. Nós temos as variáveis não controláveis, eu acredito que tranquilamente os professores já devem ter conversado, como a economia, a política, a geografia, que interfere diretamente no teu negócio. E aqui a gente poderia estar falando, por exemplo, na parte geográfica, na parte logística, de que maneira a tua unidade ela vai dar o suporte adequado para essa população. Mas já visto que o atendimento também, além da demanda espontânea, é residencial. Então tudo isso é estudado, é avaliado e observado as possibilidades para que a gente verdadeiramente, no final das contas, venha a ter ou o atingimento desse objetivo principal, ou no mínimo uma aproximação máxima desse contexto. Nós compreendemos o contexto da organização de duas maneiras, e muito simples. A primeira é literalmente a qual se enquadra inclusive no programa 5S, a questão de organizar. Então literalmente você fazer com que os processos ele tenha uma sequência lógica, ele venha a acontecer de uma maneira assertiva, de uma forma assertiva. E consequentemente você não venha a ter os chamados retrabalhos e comprometer o teu grau de resultado. E em um outro momento a gente consegue observar a organização no sentido macro, no sentido literalmente institucional, empresa. E obviamente que a gente precisa ter aquela compreensão de organograma, aquela visibilidade de como se dão os fluxogramas, ou seja, todo esse fluxo de processo, como é que a coisa verdadeiramente acontece. O mapa de competências, as pessoas que verdadeiramente respondem por suas especificidades de função ou cargos, e consequentemente de funções ou cargos, e consequentemente todo um somatório para que aquela organização ela possa estar acontecendo. De uma forma muito simples, para que a gente consiga compreender uma organização, a gente pode estar fazendo uso do sistema aberto. O que é isso? Tranquilamente compreender os inputs, ou seja, as entradas, os recursos materiais, as questões de recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos, todas essas condições que vão te inserir em uma situação na qual vai existir a transformação ou processamento, vai te dar uma saída que normalmente é um produto ou um serviço, bem como às vezes algumas não conformidades, e a qual você tem que ter um retorno, que é o nosso chamado feedback, retroalimentação, realimentação, para se perceber se houve um erro e se no caso de maneira assertiva como a gente poderia estar otimizando esse processo.
Lembrando que ainda estão inseridos nesse processo a parte de entropia, que são aquelas perdas não tão representativas, mas existentes nesse processo, e consequentemente também o controle e a avaliação. Obviamente que para isso é importante que toda a equipe, toda a organização, ela tenha uma leitura clara, tá? E aí se apresenta a missão, se apresenta a visão, os valores inseridos, tá? O clima, que é a mesma coisa que comportamento organizacional, precisa ser literalmente de leitura única. A partir do momento que se tem essa compreensão, fica muito fácil com a tua liderança, tá? Que em determinados momentos você vai precisar estar atuando de formas diferenciadas, então tu vem para o liberal, de forma autocrática, de forma democrática, tá? Então literalmente fazendo com que aquela situação desperte o momento, a forma como você vai atuar, tá? Então tudo isso vai fazer com que você venha a atingir aquele objetivo traçado anteriormente. O administrador ele tem as suas funções, então organizar, planejar, dirigir, controlar, vão fazer com que você consiga inserir metas, inserir teu mapa estratégico para a coisa acontecer. Isso associado a uma equipe muito bem estruturada. Agora, lembrando que a sua porta deve estar aberta, lembrando que esse link com a unidade de saúde deve se fazer presente. Um decreto que o prefeito atualmente realizou, na verdade, no seu primeiro mês de mandato, em que diz que tem que se ter nível superior para assumir a coordenação administrativa, mas ainda assim a gente percebe muito vago, muito aberto, porque o que acontece? Ali o Marlense, com todo respeito aos profissionais que por aqui passaram, a gente conseguiu compreender de janeiro, do início dessa gestão até a data antes da nossa chegada, 2 enfermeiras respondendo pelo cargo. Então assim, com o máximo respeito à profissão delas, mas existe a história de cada um no seu quadrado. E quando a gente fala de gestão, a gente não pode comprometer os processos, porque tem toda uma gama de funcionários da qual a gente tem que responder por eles, e principalmente os usuários que não têm que compreender ou não essa questão de mudança. Eles precisam do serviço e eles devem ser ofertados com a máxima qualidade possível. Mas certa vez eu li um livro e era dito: é possível ser excelente sem deixar de ser público. Então espero que para aqueles que de repente acreditavam que o serviço público ele não tinha solução, que o serviço público é aquela situação, aquele posicionamento de descaso, tá? Vocês, enquanto futuros administradores e administradoras, se posicionem, observem a lacuna no mercado e tranquilamente abracem essa causa com propriedade e com responsabilidade. Para isso vocês estão sendo preparados por mestres e doutores bastante qualificados, tá? Os quais admiro e, consequentemente, se tendo a continuidade assertiva no processo. As tomadas de decisões dentro da organização, elas devem ser de caráter ótimo. Então, para isso, a gente precisa estar muito bem alicerçado. Você jamais venha pelo fato de acreditar que ser único, tá? Respondendo com propriedade pela profissão, tá? A literalmente impor situações e acreditando que aquela é a melhor maneira de se resolver uma problemática. Muitas das vezes você vai estar tão inserido no processo e vai perder a tua imparcialidade. Então é importante que você passe a escutar mais a tua equipe, que você passe a escutar mais o teu cliente, o teu usuário. E consequentemente, essas decisões elas passam a ser literalmente mais assertivas. Passando a uma nova função do administrador, no caso controlar, a gente compreende tranquilamente aquele não entendimento de como mensurar esse posicionamento, ou seja, para o alcance do objetivo antes traçado. Tá? Então é importante que a gente tenha essa compreensão. Ora, se a gente for dar um exemplo muito simples, tá? Ou seja, de insatisfação com relação à minha organização, número de ligações absurdos a nível de reclamações, tá? De um determinado atendimento. Obviamente que a gente poderia ter uma avaliação, tá? Um indicador, tá? Mediante o número de queixas ou reclamações dividido pelo número total de ligações e multiplicado por 100. Esse percentual ele vai justamente representar o comprometimento ou a gravidade, dependendo do contexto, tá? Dentro da minha organização a nível de reclamações. E a partir daí a gente insere um plano de ação para que tranquilamente isso seja neutralizado, que isso seja tranquilamente resolvido. Tá? Agora é importante saber que esses indicadores eles devem ser de fácil leitura. Tá? A gente precisa ter um entendimento claro para que tranquilamente as nossas decisões elas sejam assertivas, mas que principalmente aquelas pessoas que estão diretamente ligadas aos processos, elas também passem a ter uma leitura clara da condição e venham a corresponder da maneira esperada. No que diz respeito
a atenção que deveria ser dada por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a gente ainda percebe uma limitação absurda, né? Mesmo sendo uma pasta muito complexa, tá? A grande verdade é que não existe um acesso, né, vamos dizer, mais assertivo por parte dos diretores de unidade de saúde a quem responde pela Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, então, fazendo com que não exista esse contato direto, tranquilamente os serviços eles passam a ser comprometidos. Por quê? As nossas solicitações é no sentido de bater as portas, bem como os memorandos, né, que possivelmente nos acalmam, vamos assim dizer, no sentido de estamos analisando, né, porém em um aguardo a perder de vista. E tranquilamente isso poderia ser resolvido no momento em que as pessoas responsáveis pelos cargos estratégicos saíssem de trás de seus birôs e, consequentemente, visitassem mais as unidades, né, como prometido, e bem como, né, se fizessem presente em outras situações de ações que verdadeiramente inserissem as unidades de saúde. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue tranquilamente resumir dizendo que a relação unidade de saúde e Secretaria Municipal de Saúde ela precisa ser um pouco mais estreitada. A gente entra em uma transição polêmica, né? No nosso ponto de vista, a nossa grande preocupação tem que estar voltada para a funcionalidade. Tá? Então, independente de ser público ou privado, a coisa tem que acontecer a quem de direito. Tá? Eu consigo enxergar a nível de vantagem e desvantagem da seguinte maneira. Vantagem. Primeiro, se trata de, vamos dizer assim, inicialmente de um ambiente privado, dos quais foram colocadas metas, instituídas metas, tá? E consequentemente essas metas elas devem ser alcançadas. Lembrar que dessa maneira então, grande parte dessa sistemática ela aconteceria com qualidade, ela aconteceria realmente com precisão, de maneira assertiva. Eu não quero dizer, nem vou, que o fato de ser concursado, o fato de ser funcionário público, tá, não venha a fazer com que a coisa verdadeiramente aconteça, com que a coisa verdadeiramente ocorra. Só que o entendimento é diferenciado. A gente relatou em situações anteriores, né, que tranquilamente pessoas que não têm a devida competência, tá, como troca de moeda eleitoral, tá, terminam ocupando cargos estratégicos e fazendo o serviço desandar. Então a grande preocupação que se viu nesse primeiro momento foi tentar neutralizar, primeiramente identificar e neutralizar essas problemáticas, fazendo com que a gente tivesse esse alcance esperado. Então, no que diz respeito a essas mudanças de gestão, né, no âmbito municipal, estadual ou federal, tranquilamente a gente sente, né, à frente, né, literalmente por se tratar de linha de frente, se tem um grau de comprometimento muito grande. A grande problemática do serviço público é a não continuidade do seu serviço. Então, se você, Anderson, atualmente prefeito, responde com propriedade, né, por determinada situação e coloca em prática e tem a aceitação popular, uma mudança, quer seja para a oposição ou não, normalmente é no sentido de tentar desfazer tudo aquilo. Então, um dinheiro público que foi investido tranquilamente desce pelo ralo. Tá? Então, isso é preocupante ainda nos dias de hoje. O serviço é parado, se entram com novos projetos, né, que vai ainda avaliar a possibilidade de sucesso ou não. Então a gente sempre observa essa condição de uma maneira negativa. O que deveria acontecer, na verdade, é que, mais uma vez repito, os cargos estratégicos eles passassem a ser respondidos, e até o Estatuto reza isso, bem como a lei municipal, tá? Por quem de direito? Os efetivos. Porque dessa maneira, essa descontinuidade ela não existiria. Por ser uma unidade de saúde, ela é regulamentada por todo o mundo de leis, sendo essa lei especificando cada serviço que a unidade ela presta aqui na comunidade do Benedito Bentes II. Cada portaria que passa no diário oficial é regulamentada e especifica diversas coisas, entre os funcionários que são direcionados aos setores aqui, entre a demanda ofertada, entre a quantidade de materiais se vai aumentar ou não, entre toda a gama de serviços mesmo. Entretanto, é observável diversas disfuncionalidades burocráticas. Uma delas é a questão da hierarquia. Este posto ele é gerido por um administrador, mas como é muito explanado em nossa pesquisa, é que muitos dos outros postos de saúde, ou até mesmo a Secretaria de Saúde, o mais alto cargo de hierarquia, ele não é comandado
por um administrador, então por uma pessoa que tenha consciência de gestão, que saiba gerir uma organização. Muitos postos de saúde têm como diretores médicos, enfermeiros, ou então qualquer outra pessoa, até pessoas formadas em direito, mas pessoas que não têm o conhecimento sobre a gestão pública. Então isso pode trazer muitos problemas para dentro da organização. Baseando na própria teoria burocrática, nós observamos que a hierarquia é tudo. A última palavra se uma determinada ação vai ser realizada ou não, vai ser da pessoa que tem a hierarquia superior. E você, não tendo nessa hierarquia superior uma pessoa que tem conhecimento específico, que tenha habilidade para desenvolver os programas e tudo mais, você acaba meio que quebrando o ciclo. Porque por mais que tenha pessoas capacitadas nas áreas operacional e técnica, a parte estratégica, que seria uma das partes principais, ou a principal mesmo, ela acaba desassistida, porque não tem uma pessoa que tenha capacidade e responsabilidade lá. Mas também tem o caso que não quer dizer que isso venha a acontecer. Porque assim, por se tratar de uma organização pública, muitos dos funcionários estão aqui apenas por dinheiro. Então assim, a função em si do cargo, eles não fazem. Então assim, fica difícil até para o próprio gestor cobrar, para saber como para não ficar descaracterizado em um excesso de poder, gerar uma intriga dentro do posto que o serviço já não anda. É aquela coisa, o diretor, o gestor, ele tem que ter uma capacidade de convencimento das pessoas que trabalham ali, para que elas entendam que o trabalho tem uma linha de funcionalidade, né? E que é fato que, por ser serviço público, as pessoas elas são muito mais tranquilas, né? Porque a cobrança é muito menor do que no serviço privado. Só que o gestor ele tem que ter a capacidade de motivar essas pessoas e de dar as condições necessárias para que elas possam desempenhar o seu trabalho de forma que a população realmente receba o atendimento que ela precisa. Porque é aquela coisa, por se tratar de emprego público, de seleção por concurso público, entende que as pessoas que estão nos cargos são as mais capacitadas possíveis que o mercado dispõe. Mas não é bem assim. Pois é, porque é o próprio despreparo, a má vontade de fazer o serviço. Você se acomoda numa situação onde a população em si, que deveria ser a mais atendida, perde. Outra coisa que a gente vê aqui é a questão dos arquivos, do espaço físico de armazenamento dos prontuários, das informações dos pacientes. Essa questão mais burocrática, aqui na teoria burocrática tem que ter essa questão da papelada, então tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser normatizado. Então isso daqui mostra muito uma realidade que qualquer pessoa pode retirar qualquer documento daqui. Então pode ocorrer uma inundação, pode ocorrer um incêndio e todos esses documentos podem sumir. Então se isso fosse informatizado, seria muito mais prático e mais rápido, né, no atendimento. Então quando o paciente chegasse aqui, já seria muito mais eficiente achar a ficha dele do que ir procurar nas caixas para ele ainda ser atendido. E a questão do espaço físico, né? O espaço que é ocupado por essa série de arquivos poderia ser usado para uma outra ala. Ou até mesmo ser a parte estratégica do posto de saúde, né? Nós temos computadores aqui, nós temos uma central estratégica mesmo do posto de saúde. Deve haver também a conscientização de todos os funcionários, porque assim, o posto trata de vidas, então não adianta o paciente chegar aqui numa situação grave e ter que esperar uma ficha, perguntar o que é que ele tem e ele passando mal a maior parte do tempo, que ele já veio de casa mal e tem que aguardar mais ainda para ser atendido. Por fim, podemos notar que a organização escolhida se trata de um órgão altamente burocrático, onde seus serviços,
os servidores e os próprios usuários estão sujeitos a uma lei. Também vimos as disfunções presentes nessa organização, como a impessoalidade, a falta de profissionalismo, a falta de especialização nas funções de gestão, como também o ritualismo ali das funções, que causa uma rotina que acaba desviando esses funcionários em suas funções.